A graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos tratando acerca da lição número 5, Alegria e Decepções no Ministério. Amém? Essa lição está aqui na nossa revista, da Escola Bíblica Dominical, página 33. Mas antes, vamos orar, agradecer a Deus, e quero deixar aqui publicamente meu agradecimento à irmã Eide por ter me ajudado, Eu estava adoentado, os irmãos sabem, e tive que adiar o dia de aula, E o Wagner, também obrigado, viu, Wagner? Também me ajudou bastante, trocando as lições. Eu ia dar a lição 4, agora estou dando a lição 5. Deu para que eu pudesse me recuperar melhor. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por esse momento em que vamos estudar a lição 5. Alegrias, decepções no ministério. Ó Deus, dai-nos direção do seu Espírito Santo e que eu saiba remir bem o tempo, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos e irmãs que estarão ouvindo esta mensagem, esta aula, em nome de Jesus. Abençoe a nossa igreja, o nosso pastor Ribelina, sua família, todos os amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alegria e decepções no ministério. Vamos ler aqui Tito, capítulo 3, do versículo 12 ao 15. Diz assim: Quando te enviar Artemas e Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhe falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdam quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Tito 3, versículo 12 ao 15. A conclusão da carta pastoral a Tito serve como exemplo do espírito fraterno que integrava a equipe ministerial do apóstolo Paulo. O movimento chamado para perto de si ou enviando cooperadores a diferentes comunidades era contínuo. O apóstolo dos gentios sabia que o mundo era grande demais para um só homem. Multiplicou-se por muitos ao compartilhar com outros a tarefa que lhe fora dada pelo Senhor Jesus. Assim, Paulo ordenou a Timóteo que fizesse o mesmo. Vejamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele vai delegar essa autoridade a Tito, a seu ajudante, nessa jornada, Por quê? O apóstolo Paulo tinha noção, que a terra é muito grande, tinha muita coisa a ser conquistada, e ele soube repartir, esse chamado, esse ministério. Ele sabia que ia precisar de cooperadores, para ajudá-lo na ministração da palavra, na ministração do Evangelho, no ensinamento da palavra de Deus, aos gentios.
Interessante, irmãos, que nessa jornada o apóstolo Paulo teve companheiros fiéis. Companheiros fiéis. É o que nós vamos ver aqui no tópico companheiros fiéis. Como Jesus fizera, Paulo dedicou muito tempo no relacionamento com amigos fiéis. Escolheu e treinou pessoas comprometidas com a propagação do Evangelho e formação de discípulos genuínos de Cristo. As menções elogiosas em suas cartas comprovam o apreço para com os cooperadores leais. Vejamos aqui o que diz aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 3, 4 e 7. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscam a sua própria cabeça. E isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Romanos 16, versículo 3, 4 e 7. Veja que Paulo aqui está saudando, os companheiros, os amigos fiéis que permaneceram com ele ali durante a jornada. Paulo plantava igrejas e retornava ocasionalmente para fortalecê-las. O afeto e cuidado eram mútuos. Líderes locais eram enviados pelas igrejas para apoiar o trabalho itinerante de Paulo, algumas vezes suprindo as necessidades do apóstolo. Este amor, demonstrado em palavras e obras, o alegrava. Em 1 Coríntios 16, 17 e 18, diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17 e 18, perdão. Eu estou alegre com a vida de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Merece mesmo, Os amigos fiéis merecem elogios. 1 Coríntios 16, 17 e 18 diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 17 e 18, perdão. Eu estou alegre com a vida de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, pois eles fizeram o que vocês, por estarem ausentes, não podiam fazer. Eles me animaram muito e sei que animaram vocês também. Gente como essa merece elogios. Merece mesmo, Os amigos fiéis merecem elogios. Aqui em Filemão, capítulo 4, versículo 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, versículo 18. Homens e mulheres, sem discriminação, Paulo reconhecia o valor do trabalho de cada um. Sabia que os cristãos também poderiam ter problemas relacionais ao trabalharem juntos, mas encorajava os líderes quanto à pacificação e também a promoverem a cooperação. Deus conhece quem o serve com alegria. Amém? Vamos ver aqui o que diz aqui em Filemão 4, versículo 2 e 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies
pois juntos se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Veja, meus irmãos, como Paulo valoriza essa parceria, valoriza os obreiros que ali estão cooperando na obra, e não é diferente dos dias de hoje, nós temos que nos alegrar, temos que realmente elogiar os nossos irmãos que estão ali lado a lado conosco no ministério, trabalhando, ajudando, orando, cooperando de alguma forma, contribuindo. É importante termos varoas e varões valorosos na obra do Senhor. E Paulo reconhece isso muitíssimo, e deixa registrado aqui em uma de suas cartas. Aliás, em muitas cartas, Paulo faz menção aos seus amigos cooperadores. Aqui no tópico 2, reconstruindo vínculos. Isso é muito importante. Lucas resiste a um desentendimento severo entre Paulo e Barnabé, a ponto de separá-los em uma viagem que pretendiam fazer para confirmar as igrejas. O conflito foi motivado por João Marcos, que os abandonara durante a primeira viagem missionária. Barnabé queria então dar nova oportunidade ao primo. Paulo não. Aqui em Atos, capítulo 15, dos versículos 39 ao 41, diz assim. É o registro desse desentendimento. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então veja que houve aqui um atrito entre eles, e acontece. Houve esse problema nessa viagem, E diz aqui que a história sugere que Barnabé tinha razão. Um interessante registro na carta aos Colossenses comprova a preocupação gentil com João Marcos. Poucos judeus ajudavam Paulo, e Marcos fazia parte dessa minoria. Diz aqui em Colossenses capítulo 4, do versículo 10 e 11, diz assim: Aristarco, que está na Caldeia comigo, lhe manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Vocês têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus, e eles têm me ajudado muito. Por fim, no seu último aprisionamento, pouco antes de sua morte, um pedido a Timóteo comprova que Paulo reconheceu o valor de Marcos. Diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, 11, que nós acabamos de ler: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que bênção, irmãos? Que maravilha, a gente ter essa oportunidade de reconstruir os vínculos. Em um dado momento, a gente discorda, em um dado momento tem um certo problema, um desentendimento, mas é importante a gente reconstruir os vínculos, porque o ministério é muito árduo. Tem momentos de alegria? Tem, mas tem momentos também de decepções, de tristeza, de dor, e é muito importante reconstruir os vínculos, reforçar os vínculos,
amar o nosso irmão, caminhar com o nosso irmão lado a lado, né? Então veja aqui, no tópico 3, nós vamos falar das decepções no ministério. Decepções. Jesus nunca disse que seria fácil, não é verdade? Vamos ver o que diz aqui. Decepções no ministério, tópico 3. A luta contra os poderes malignos ou contra os descrentes era natural. O difícil era saber quais inimigos internos surgiriam na igreja para dividir e fragilizar o corpo de Cristo. Aos presbíteros de Éfeso, Paulo previu tempos difíceis. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30, diz assim: Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Vejam bem, irmãos. Paulo aqui alertando que depois da partida, aqui não deixa claro se é a partida dele, né, para outro local ou se é a partida dele para as mansões celestiais. Ele não deixa claro, né, após a morte. Né? Mas aqui interessante, né, que além da perseguição dos líderes judeus, Paulo ainda teve o dissabor de alguns cristãos ao longo do ministério, pois os falsos irmãos lhe infligiram abandono, traição, apostasia e outros males. Aqui em 2 Timóteo 4, versículo 10, ele deixa claro, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Abandonou o apóstolo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20, 19 e 20. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem. Olha, tremendo, né? Em Corinto, Paulo enfrentou a rejeição de um significativo grupo de irmãos. O partidarismo levou alguns a questionarem a autoridade de Paulo, uma injustiça para com o responsável pelos fundamentos da igreja na Acaia. Mesmo assim, Paulo confiava a Deus o julgamento de seu ministério. Isso aqui é uma coisa muito profunda, irmãos. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 5. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois sei quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Tremendo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Irmãos, isso é uma lição muito tremenda. Para os ministros do Senhor não cabe tribunal humano. Não cabe tribunal humano. Quem julga os ministros, os obreiros de Deus, é o Senhor, não é tribunal humano. E Paulo sabia disso. Paulo era um conhecedor da palavra de Deus, né?
Então ele sabia que Deus, no tempo do Senhor, né, no tempo de Deus, iria trazer à luz todas as nossas obras, né? Não obras, a gente sabe que não são, mas o Senhor é que nos julgará, né? Todas as coisas, né? Então veja, irmãos, né? É estranho, né? Porque sabemos que nós não passaremos pelo grande trono branco, né? Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, né, quem realmente serve e quem não serve a Ele, né? Porque Ele sabe o que está aqui dentro, o meu e do seu coração. Ele sabe o que se passa aqui em nossas mentes, né? Depois de muito esforço e do envio de Timóteo e Tito a Corinto, Paulo superou as dificuldades e a paz voltou a reinar. Vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 12 ao 13a, né? Primeira parte ali do versículo 13. Diz assim: portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que ficamos animados. Que maravilha, né? Então, veja aqui que a paz voltou a reinar, voltou a estabelecer-se novamente na igreja de Corinto, né? E isso, irmãos, é maravilhoso. Isso é uma bênção, né? Porque sabemos que quando a paz, né, a obra prospera, né? E veja aqui que mesmo o apóstolo Paulo passando por problemas difíceis, por momentos difíceis, né, sofrendo algumas decepções, ele se manteve firme no propósito, né, de pregar a palavra de Deus. Vamos agora para o tópico 4, que fala acerca do crédito pessoal. Diz assim: as Escrituras preservam uma carta pessoal de Paulo ao colaborador que hospedava reuniões da igreja local na própria casa. Paulo reconheceu o amor como marca do caráter e conduta de Filemão. As Escrituras têm mostrado isso. E nós vamos ver em Filemão, capítulo 4, versículos 5 e 7, que diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Coisa linda, né? Uma declaração linda. A carta trata de um pedido pessoal em favor de Onésimo, um servo foragido que se convertera a Cristo e que fora muito útil ao apóstolo quando ficaram encarcerados. Paulo o teria evangelizado neste período. Embora tivesse autoridade para ordenar o missionário, preferiu amorosamente pedir a Filemão que recebesse de volta aquele servo. Vejamos aqui, Filemão 12, 14, diz assim: eu o envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir. Nas algemas que carrego por causa do Evangelho, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade
não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Que bênção! Paulo esperava que Filemão acolhesse Onésimo como irmão em Cristo. Pediu que aceitasse de volta ao servo que lhe dera prejuízo. Talvez um furto seguido de fuga, assumindo a responsabilidade da restituição. Veja que o apóstolo Paulo está propondo aqui para que Filemão o perdoe e o receba como irmão. Não mais como servo, mas como irmão. E interessante que Paulo assume a responsabilidade da restituição. Veja bem, Filemão 17, 19. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me deves a ti mesmo. Maravilha. Paulo sabia que Filemão atenderia gentilmente seu pedido. Pretendia também desfrutar da hospitalidade do tão querido irmão. Filemão 21, 22 diz assim: certo como estou da tua obediência, te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vós sereis restituídos. Maravilha. Paulo faz um pedido para o servo e já sabendo, que o coração de Filemão era um coração grato, um coração contrito, um coração amoroso, verdadeiro, que também podia contar com ele como um amigo fiel, todas as horas, um combatente do ministério. Paulo ainda pede abrigo, ainda pede para colocar na conta dele se o servo causou algum dano. Relacionamentos como o de Paulo e Filemão servem de inspiração, pois se espalham na generosidade, amor e serviço propostos por Jesus aos discípulos. Cremos que Onésimo foi restaurado tanto na vida espiritual quanto social pelo poder transformador do Evangelho, integrado plenamente ao corpo de Cristo pela graça e perdão. Esse Evangelho transforma. Esse Evangelho muda os corações. Esse Evangelho, irmãos, é transformador, é um Evangelho que faz a diferença. E veja aqui que Filemão já não é tratado mais como servo, mas como irmão. Receba como irmão. Receba como irmão. Às vezes julgamos as pessoas, foi bandido, foi prostituta, mas aceitou a Cristo como Salvador. E a palavra de Deus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E se verdadeiramente você vê sinais de transformação, sinais de conversão dessa pessoa,
devemos recebê-los como irmãos amados, né? E aqui neste caso, né, Paulo está mostrando que, olha, ele é teu servo, se te fez mal ou algum dano, coloca na minha conta e receba-o como irmão, o meu coração. Eu gostaria que ele ficasse aqui comigo, permanecesse comigo, eu estou enviando para você recebê-lo como irmão. E olha, eu estou indo junto. Prepara um lugar aí para mim que estou indo junto, né, para desfrutar da sua presença, desfrutar da sua companhia. Isso é muito lindo, irmãos. A palavra de Deus diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, né? Nesses dias tão difíceis de pandemia, de isolamento social, né, onde a igreja não pode ter a sua lotação, né, e hoje é fracionado, né, para 50 pessoas, e outros por problemas de saúde, por fazerem parte do grupo de risco, né, não podem estar ali, como no meu caso, junto com os irmãos. Mas é muito maravilhoso, né, que essa coinonia, né, que essa união seja exercitada entre nós, né, essa parceria, esse amor. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. E agora nós vamos partir para a nossa conclusão. Nossa conclusão. Diz assim: a avaliação que Paulo fazia do desempenho dos líderes locais e evangelistas que cooperavam com o seu ministério não eram pautadas pelo resultado numérico de convertidos ou pelo retorno financeiro. Paulo valorizava atributos como caráter irrepreensível, integridade moral, comprometimento com o reino de Deus, piedade genuína. Alguns o decepcionaram, muitos o alegraram. Timóteo foi como um filho ao lado dele. Vejamos o que diz aqui em Filemão 2, versículo 20 ao 23. Diz assim: pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. Quer dizer, Paulo já estava prevendo que as coisas não iriam bem para o lado dele lá. A conclusão da mais tardia carta paulina preservada declara que, embora não o tenha livrado de tantas lutas e provações, Jesus foi o grande companheiro de Paulo, desde a aparição no caminho de Damasco. Aquele que o fortaleceu, Paulo rendeu glórias. A conclusão da mais tardia carta paulina preservada declara que, embora não o tenha livrado de tantas lutas e provações, Jesus foi o grande companheiro de Paulo, desde a aparição no caminho de Damasco. Aquele que o fortaleceu, Paulo rendeu glórias. Vamos ver ali, 2 Timóteo 4, versículos 17 e 18. Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livra de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Que maravilha, irmãos. Coisa maravilhosa.
Deus não o livrou de ser encarcerado, não o livrou mesmo da morte. Mas Deus, nessa jornada, mostrou que Jesus foi o companheiro que nunca o abandonou. Desde aquele encontro maravilhoso a caminho de Damasco, o Senhor esteve sempre com o apóstolo Paulo, um amigo que não nos abandona. E a lição que Paulo nos dá é tremenda, porque a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A caminhada no ministério realmente é árdua. Vamos encontrar parceiros, amigos, pessoas que estarão ali ombro a ombro conosco, lutando, mas também não estaremos livres de encontrarmos alguns desafetos, não estaremos livres de termos alguns embates teológicos, embate de modus operandi, né, de como agir em determinado momento. Não estaremos livres também de sermos abandonados, de sermos traídos. Nada disso. Mas o importante é aprendermos com o apóstolo Paulo, né, e termos consciência, termos nosso culto racional, que o Senhor Jesus nunca nos abandonará. Eu digo isso desde o dia que você tivemos um encontro real com Jesus. Ele estará sempre ao nosso lado, na alegria, na tristeza, na tribulação, na perseguição. Ele estará sempre ao nosso lado, na enfermidade. Ele estará sempre ao nosso lado, na perda, na dor. O Senhor está conosco. Ele nunca nos abandonará. O apóstolo Paulo, nesta caminhada, encontrou amigos, encontrou pessoas que o traíram, sentiu frio, fome, nudez, e disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. E o mais importante, a lição que o apóstolo Paulo nos deu. Mesmo diante de toda circunstância, ele se manteve forte, fiel. O Senhor nunca disse para nós que seria fácil, nunca disse isso. E o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, que aprendamos com o apóstolo Paulo a sermos fiéis, a sermos amigos fiéis. Irmãos, que tenhamos a consciência de estarmos caminhando ombro a ombro com os nossos irmãos, estarmos caminhando ombro a ombro com o pastor da nossa igreja, com os demais pastores, com os missionários que estão ali na frente, que estão no front, né? Hoje se fala muito em linha de frente, né? Que nós estejamos ali alinhados com ele, que estejamos ali submissos, debaixo da mesma missão, que é ganhar almas para Jesus, que é trabalhar em prol do crescimento da igreja, semeando a boa semente do Senhor, regando com lágrimas a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus, obrigado pelas orações. Agradeço pelas orações dos irmãos. A graça e a paz do Senhor é conosco. Glória a Deus.